Sejam bem-vindos de volta e hoje, continuando o nosso assunto sobre lógica de programação em Java, a gente vai falar sobre saída de dados e entrada de dados em Java. A gente já trabalhou, já brincou um pouquinho com isso, tá? Por isso que vocês vão ver que não é muito diferente do que a gente já estava fazendo antes. Mas basicamente, entrada e saída de dados é. Saída de dados, a gente usa o nosso famoso systemout.print. A gente já estava usando ele antes, lembra? Quando a gente estava imprimindo os valores das variáveis, nome, idade, quando a gente falou lá que o nosso dev tinha um salário de 4.500, quando a gente fez as somas nas operações matemáticas, tudo isso a gente já usou o system. O system out, ele tem três tipos diferentes. A gente estava usando mais esse aqui, né, que era o println. Por quê? Porque o system out println, ele imprime o valor no console e pula para a próxima linha. Por isso que a gente usa o ln. Ó. Esse ln é que faz esse pular para a próxima linha. Agora, o systemout.print, ele vai imprimir e não vai pular nenhuma linha. E o systemout.printf, ele já imprime formatado. Sinceramente, eu nunca usei isso aqui. Aliás, isso aqui é básico, vocês vão usar pouco, mas é importante entender o conceito. A mesma coisa, a entrada de dados em Java. Para brincar de entrada de dados em Java, a gente usa a classe Scanner. O que é usar a classe Scanner para ler dados do teclado? Vamos brincar lá no nosso código que vai ser mais fácil de explicar. Abrindo o nosso código, vamos criar a nossa nova classe aqui no src, new java class, e entrada e saída de dados. Lembra? Vamos copiar a nossa linha que executa o nosso código, dá um enter, ele já puxa a chave que está faltando. E aí a gente tem como saída de dados, a gente já tem aqui vários exemplos, ó. Pegando aqui, ó, trabalhando com strings, tudo isso aqui, ó, system.out.println são saídas de dados. Vamos pegar um exemplo de cada um. System.out.println vai fazer a impressão e vai pular a linha. Então, olá, eu faço impressão e pulo a linha. O system.out.print, ele faz a impressão e deixa tudo na mesma linha. Eu faço a impressão na mesma linha. Ele não vai pular, tá? E o system.out.printf, formata. Olá, eu faço a impressão formatado. Ó, vejam bem quando eu faço as estruturas, tá? Ó, esse ponto e vírgula sempre para terminar as nossas ordens de execução, tá? Ó, olá, eu faço impressão e pulo a linha. Vejam bem, é exatamente o que eu tinha falado para vocês antes, tá? Esse cara aqui, ele imprime e pula uma linha. Esse cara aqui, o print, ele imprime tudo na mesma linha. Então, a próxima linha ficou junto, ó. Olá, eu faço... E aí, esse aqui, eu faço a impressão formatada, não muda muito, porque é mais a parte de formatação que a gente não vai enxergar muito se a gente tá com um texto mais ok, né? Mais formatado. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que esse aqui é o mais utilizado, o println. Agora, a gente quer trabalhar um pouco com a classe scanner. O que é a classe scanner? A classe scanner é aquela que a gente vai inserir dados. A gente vai coletar dados e inserir eles nas variáveis. A gente não vai atribuir de cara as variáveis. É o próprio scanner que atribui os valores das variáveis. Vamos entender isso melhor fazendo na prática. Deixa eu dar um espaço aqui. Vamos manter isso aqui só para padrão e a gente faz embaixo. Aqui, a gente vai colocar um scanner, vai chamar a classe scanner. A classe scanner, ela é do Java já, é padrão, tá? Isso aqui vocês não precisam construir nada. E a gente vai nomear a classe scanner. O que quer dizer isso? Quando eu der um espaço aqui, eu tenho que atribuir um nome a ela. Assim como a gente atribui nomes às variáveis, a gente já também atribui nomes às classes.
Mas, para atribuir nomes às classes, geralmente a gente usa o mesmo nome da classe. Não é como a variável que a gente atribui conforme aquela caixinha guarda. Ah, essa caixinha guarda dinheiro, eu vou chamar de dinheiro. Essa caixinha guarda nomes, eu vou chamar de nome. Não, a classe scanner, ela geralmente leva o mesmo nome. Então, as classes geralmente levam o mesmo nome delas. Então, nesse caso, a classe scanner, a gente vai, geralmente já é padrão que se chame scanner. E aqui a gente vai fazer o que a gente chama de criar um objeto, tá? Isso aqui tá um pouquinho avançado, mas é importante que vocês não se preocupem com isso. Vocês vão entender melhor depois. O importante é que vocês entendam como usar a classe scanner, tá? O que é criar um objeto? É quando a gente faz isso aqui, ó. New scanner. Isso é criar um objeto. A gente está criando um objeto scanner dentro da nossa classe entrada e saída de dados. É simplesmente isso. Isso cria objetos. E aí a gente dá um system.in aqui, que quer dizer system.out é saída de dados, system.in é entrada de dados. Mas a gente só consegue fazer entrada de dados usando essa classe do Java, que é a classe scanner, tá? Aqui a gente acabou de criar um objeto. A gente criou o objeto scanner. Agora a gente precisa usar o objeto scanner para trazer dados para dentro do nosso código. Como que a gente faz isso? A gente, por exemplo, pode dizer assim, ó, usuário, eu quero que você digite o seu nome. Então a gente usa aqui o nosso println para dizer assim, olá, digite o seu nome. E olhem só o que acontece aqui. Quando eu imprimir isso, eu vou chamar a classe scanner para que a gente possa atribuir qualquer palavra à variável nome. Então, string nome é igual a scanner.nextLine. Eu sei que é um pouco complexo de entender, mas isso aqui vai abrir para nós uma possibilidade de colocar qualquer valor dentro da variável nome. Querem ver? Deixa eu executar o nosso código. Eu vou comentar isso aqui, para a gente não precisar ficar lendo isso aqui. Como é que eu comento? Ctrl barra invertida. Ó, é Ctrl CTRL mais barra invertida. É assim que comenta, tá? Comentei ali para a gente não precisar ficar vendo essa impressão. Vamos imprimir isso aqui. System.out.println nome é igual a nome. Ó, querem ver como é que isso aqui vai funcionar? Bem legal, tá? Olá, digite seu nome. E aqui eu vou digitar meu nome. Angélica. Olha só, eu estou inserindo esse dado aqui em tempo de execução de código. Quando eu der um Enter, ele vai imprimir aquilo que eu mandei imprimir. Nome é igual a Angélica. A variável nome tem um valor atribuído estático? Não. Quando a variável nome tem um valor atribuído em tempo de execução. Quando eu executo o código, eu atribuo um valor à variável nome. E o scanner faz isso. Ele permite que a gente consiga atribuir um valor para uma variável em tempo de execução. Se eu for imprimir de novo, ele vai me pedir outro nome. Digite seu nome. João. Pá. Escrevi errado. De novo. Digite seu nome. João. Nome João. Viram? E aí, assim, é que a gente trabalha com o scanner, com a entrada de dados em Java. Então, vamos pedir para o João digitar a idade dele. Digite sua idade. E aí, a gente vai colocar aqui um int, né? Porque a gente tá... Idade, a gente não precisa nem de long. Idade é igual scanner.nextLine. Opa, nextInt. Aqui. Quando a gente quer estar trabalhando com strings, é nextLine.
Quando a gente está trabalhando com int, é next int. Se a gente estivesse trabalhando com double, next double, tá vendo? Next byte, next float, next long, next short, next big decimal, next boolean, ó. Cada um tem, para cada variável, para cada tipo primitivo, ou para cada tipo, a gente tem um scanner diferente. Nesse caso, o scanner é um next int. Então, idade. Vamos imprimir aqui. Idade. Olá, digite seu nome. Angélica. Digite a sua idade. 30. Opa, escrevi errado. E a idade? Então, ele imprimiu. Agora, se eu recomeçar, outra idade, outro nome, e assim vai. Então, é exatamente isso. Scanner é a entrada de dados, então a gente começa sempre atribuindo aqui, inicializando o objeto scanner. Aqui, a gente pode digitar uma frase para a pessoa ler e saber o que ela precisa digitar. Depois, a gente chama aqui o nosso objeto scanner na variável, para que a gente possa atribuir um valor para essa variável em tempo de execução. E aí, se for string, é next line. Se for int, é next int. Se for digite se você está empregado, sim ou não. Aí a gente pode colocar aqui true e false. Aqui a gente está pedindo para que ele atribua uma variável boolean. Então, empregado, scanner.next boolean. System.out.println. Vamos colocar assim. Olá, sou nome, tenho idade. Aqui faltou um espaço, senão vai ficar tudo grudado. Estou empregado, sim ou não. Empregado. Beleza? Agora vamos imprimir isso aqui, vamos executar isso aqui. Olá, digite o seu nome. Angélica. Sua idade. 30. Eu não posso botar anos, ó. Quer ver? Se eu botar anos, dá erro. Por quê? Porque a gente está esperando aqui uma variável do tipo int. A gente não pode colocar string numa variável do tipo int, tá? Eu fiz de propósito aqui, só para vocês entenderem como é importante atribuir o tipo certo de variável, tá? Caso vocês quisessem que a pessoa escrevesse 30 anos, vocês teriam que ter colocado como uma string, tá? Mesmo que seja um numeral, vocês podem colocar como uma string. Um numeral sempre pode ser uma string, tá? Vou começar aqui. Angélica, de idade 30 anos. E se eu estou empregado, true ou false, estou empregado. Olá, eu sou Angélica, tenho 30 anos e estou empregada, true. É uma frase bem estranha, né? Tem formas de melhorar isso aqui, é claro, mas a gente tá no básico e eu preciso que vocês entendam o básico para depois a gente entender o avançado. Basicamente isso. Aqui a gente entendeu, então, como é que é a entrada com o objeto scanner, com a classe scanner, e a saída de dados com o system.out.println. Na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre conversão de tipos, que é essa coisa que eu falei para vocês, do int se converter para string, string ser int, e também algumas questõezinhas ali de operações matemáticas que são interessantes saber. Então, até o próximo vídeo.